Quando nós falamos, especialmente das pessoas idosas, lembramos sempre da sabedoria. E nós começamos na liturgia a escutar este livro da sabedoria, que nos lembra como Deus mesmo é esta sabedoria que vem ao nosso encontro. Mas existem condições para que essa sabedoria encontre em nós morada. Nós podemos colocar obstáculos para a própria sabedoria. Amai a justiça, disse o autor do livro da sabedoria. Tende bons sentimentos, procurai com simplicidade de coração o Senhor. São essas as condições para que a sabedoria entre em nosso coração. Nem mesmo a idade sozinha é capaz de dar sabedoria, porque nós podemos envelhecer na insensatez e na astúcia. Não é o tempo, por conta própria, que nos faz conhecer os planos de Deus e agir com prudência, com sabedoria, com verdade e com simplicidade. Mas quando nós abrimos o coração para estes valores, então nós temos em nós mesmos os pensamentos de Deus. Pois os pensamentos perversos afastam de Deus. E é por isso que nós precisamos de um coração simples. Deus resiste aos soberbos. Deus confunde a astúcia. Os astutos pensam que têm sempre vantagem, mas na verdade estão se iludindo. Não é sabedoria a astúcia. Astúcia é outra coisa, é malícia, é falta de simplicidade. É quando nós agimos com comportamentos dúbios e agimos com palavras e pensamentos também dúbios. E assim nós fugimos da sabedoria. Nós queremos hoje abrir o nosso coração para esta sabedoria de Deus, com bons sentimentos, com simplicidade do coração, com amor à justiça, ao bem. Mas precisamos, sobretudo, tomar esta expressão de simplicidade do coração, porque, de algum modo, ela nos encaminha para o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, embora não tenha a mesma expressão, quer nos indicar como um cristão vive a sua sabedoria, ou melhor, como acolhe a sabedoria em seu coração e em sua vida. Nosso Senhor nos diz algo que, ao escutar, nós sentimos como que uma dor no coração. A expressão do início do Evangelho de hoje é uma expressão muito dolorosa. Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos. O próprio Jesus dizendo: é inevitável que aconteçam escândalos. Se nosso Senhor pelo menos tivesse dito: os escândalos vão acontecer somente se vocês fizerem isso, mas ele disse: é inevitável que aconteçam escândalos. Dentro da comunidade, entre os discípulos, na nossa comunidade, na nossa igreja. E como é doloroso escutar isso do próprio Senhor, que é inevitável que aconteçam escândalos. Mas ai daquele que produz escândalos. De onde vêm os escândalos, meus irmãos e irmãs? Da astúcia, da malícia, da falta de sabedoria, do desprezo da justiça. Quando não se tem bons sentimentos, é ali que acontecem os escândalos. Quando nós escutamos esta palavra escândalo, nos desviamos um pouco do seu sentido, porque nós pensamos logo em coisas extravagantes. E aí nós dizemos: mas eu não tenho como ser um escandaloso. Pensamos logo em ações terríveis, perversas, de todos os tipos, como um que mata o outro, ou como um que rouba, ou tantas outras coisas que nós chamamos de escandalosas. Mas, nesta palavra, sobretudo quando nós tomamos
que é o contrário da simplicidade de coração. A verdadeira sabedoria nos vem pela simplicidade do coração. Nela está contida uma ação. E não se deve pensar logo em uma ação grande. Escândalo pode ser definido com a ação de ser obstáculo. Escândalo é quando alguém coloca uma pedra de tropeço na vida do outro. Se nós pensamos assim, o risco de sermos nós mesmos escandalosos não é pequeno. Se nós pensamos que uma pessoa escandalosa é somente aquela que comete um ato tão grave que causa espanto em todo mundo, diante de todas as pessoas, nós corremos o risco de nos isentar disso. Mas eu não cometo escândalo, vivo a minha vida no dia a dia, com muita tranquilidade e assim por diante. Mas quando nós pensamos, como nosso Senhor disse que é inevitável que aconteçam escândalos, e consideramos que escândalo significa pedra de tropeço, é isto que está contido nesta palavra, pedra de tropeço. Digamos assim, escândalo é quase como aquela brincadeira, e sendo brincadeira, não ofende, embora possa machucar, entre crianças e adolescentes. Você está passando e o outro coloca o pé na frente. Você já viu essas brincadeiras de mau gosto? Eu disse que não ofende, mas machuca. Então você está correndo, o outro coloca o pé na frente e só para todo mundo rir, você coloca o pé na frente e o outro cai. É isto que é escândalo. Atenção, pelo amor de Deus, é fácil de entender que eu não estou dizendo que uma criança ou um jovem, que espero que as pessoas idosas não façam isso, crianças e adolescentes é que fazem essas brincadeiras de mau gosto. Não é que aquela ação é escandalosa, mas escândalo é você colocar um tropeço na vida do outro. Agora pensemos, meus irmãos e irmãs, se nós não estamos sendo escandalosos neste sentido. Porque na nossa vida de comunidade, é isso que deveremos nos perguntar. Nós estamos aproximando as pessoas de Deus ou estamos afastando as pessoas de Deus? Sem dúvida, quando alguém da comunidade comete um ato muito grave, ou um sacerdote, ou uma autoridade da igreja, ou um catequista, nós sabemos o estrago que faz na comunidade. Quantas pessoas se afastam da comunidade porque não suportam a dor deste mau comportamento. Uma vez o Papa Bento XVI, se referindo a escândalos terríveis na igreja, disse com muita franqueza, e na igreja nós não deveremos dizer as coisas pela metade. Ele disse: eu compreendo fiéis que abandonaram a igreja por causa de certos comportamentos. Eu compreendo. É compreensível que alguns fiéis se afastem da igreja por causa de certos comportamentos. Em que sentido é compreensível? Porque as pessoas que estão em um momento ainda de fragilidade, como crianças que estão dando os primeiros passos na fé, se nós colocamos um pé na frente, ela bate e cai. Mas isso quando nos referimos às coisas grandes. Mas se nós observarmos, meus irmãos e irmãs, mesmo nesse tempo tão bonito de festa e o modo como esta comunidade celebra, será que nós não estamos também, de vez em quando, colocando umas pedrinhas no caminho dos outros? Nós às vezes fazemos a festa, nos envolvemos tanto, nos esforçamos, preparamos, mas exatamente no momento da preparação da festa, temos alguns aborrecimentos, algumas incompreensões, e no meio da festa mesmo alguém diz: eu não vou mais naquela igreja, porque ninguém me ajudou, ninguém me observou, me trataram mal, eu estava servindo e não fui bem considerado, e tantas outras coisas. Nós não estamos sendo pedra de tropeço.
Dentro da sua casa, você está ajudando os membros de sua família a virem para a igreja ou está atrapalhando? Com sua impaciência, com suas reclamações, com seu mau humor. Isto se chama escândalo. Não vamos pensar nas coisas grandes, extraordinárias, quase espetaculares, mas pensemos se nós estamos sendo pedra de tropeço, ou seja, obstáculo para as pessoas chegar até Deus, ou estamos facilitando com a nossa vida o acesso a Deus. E nós precisamos então facilitar para que as pessoas tenham acesso a Deus, para que as pessoas amem a Deus. Parece que são coisas diferentes, mas nosso Senhor continua falando do perdão. A falta de perdão entre nós não é, meus irmãos e irmãs, uma pedra de tropeço na vida de muitas pessoas na comunidade. As pessoas não se afastam da comunidade exatamente porque não têm mais coragem de se perdoar. Toda ação que afastar um irmão, mesmo que seja um gesto, uma palavra incompreendida, toda ação que afastar um irmão da comunidade, esta ação é escandalosa. Você não precisa chegar bêbado aqui na igreja para ser escandaloso. Você não precisa chegar mal vestido na igreja para ser escandaloso. Você precisa só ser mal-humorado, ingrato, reclamando, murmurando, ofendendo os outros para ser escandaloso. Parece que ser escandaloso, basta que você deixe crescer o orgulho no seu coração e você diz: eu não vou perdoar mais nunca isso, esta palavra, esta atitude, esse gesto. Qualquer palavra, qualquer ação que se coloque como obstáculo para a fé dos mais pequeninos, se chama escândalo. Então, neste sentido, nós poderemos dizer que nós somos mais escandalosos do que pensávamos. Porque nós ficamos pensando nos outros e nem sempre consideramos se nós impedimos alguém de frequentar a nossa comunidade. E quase que, sem tirar o sentido de festa, para não colocar um sentido penitencial do Oriente e da novena, nós poderíamos refletir e pensar: será que eu me lembro de alguém que se afastou da igreja por minha culpa? Nós sacerdotes, quando nos encontramos com essas páginas do Evangelho, sofremos um pouquinho refletindo sobre isso. Como é doloroso, meus irmãos e irmãs, que aconteça que aqueles que foram chamados para conduzir as pessoas a Deus, ao invés de fazerem isso, se tornam pedra de tropeço na vida das pessoas. Quando aqueles que têm um ministério na igreja, que têm por própria missão conduzir as pessoas na fé, por suas decisões, seus comportamentos, suas palavras, seus ensinamentos, afastam as pessoas da fé. Estas pessoas vão prestar contas a Deus, e a única resposta que nós precisamos ter diante disso se chama fé e santidade. Nós precisamos ajudar os mais frágeis a se recuperarem das quedas que foram provocados por aqueles que colocaram obstáculos no caminho dos outros. E na igreja do nosso tempo, meus irmãos e irmãs, nós vemos quanta dificuldade, quantos fiéis confusos em dificuldade de entender como viver a fé, porque os astutos, aquele que se apropriaram da sabedoria, mas em um sentido de malícia, acabam confundindo a mente das pessoas e distanciando as pessoas da fé.
e nós precisamos ter coragem para nos mantermos vivos. E o que foi que os discípulos pediram diante disso? É de uma beleza que nós escutamos esta súplica, quando nosso Senhor falou de tudo isso, sobretudo que nós precisamos nos perdoar mutuamente, porque nós, meus irmãos e irmãs, pensamos, quase que temos que hoje admitir, é difícil, sobretudo para as pessoas que têm alguma função, começando pelo sacerdote, mas sobretudo dos grupos, das pastorais e dos movimentos. É difícil que não tenha acontecido. Eu não estou dizendo isso para criar culpa, porque nós deveremos dizer que é também por fragilidade e ignorância. É difícil que alguém não tenha se afastado da igreja por nossa culpa. É muito difícil. Porque houve mal-entendidos, incompreensões, mas é muito difícil. E se nós pudéssemos resgatar, infelizmente muitas pessoas se afastam sem nem sequer dizerem. E ainda mais quando nós temos igrejas tão participadas, tão vivas, como esta aqui da Canafístula. Acontece uma coisa muito dolorosa, é que nós não sentimos falta de quem se afastou. É porque os bancos estão tão cheios, que uma pessoa que não está vindo mais para a igreja não é percebida. E nós às vezes não vamos buscá-las. Às vezes nem sabemos o motivo do seu afastamento. Provavelmente nós carregamos esta culpa sem saber, porque geralmente alguns se afastam e não avisam que se afastaram. E quando a igreja está aqui deste modo, e nós sabemos que nesta comunidade não é somente por causa da festa, nós quase que dizemos, vou chamar, mas nem tem lugar mais para sentar, então nós dizemos, vamos ficar tranquilos. E umas pessoas vão substituindo as outras. Eu vou me justificar no sentido de fazer entender, eu não vim aqui para dizer, a paróquia da Canafístula, vocês afastaram um monte de gente da paróquia, que provavelmente as pessoas que se afastaram desta paróquia começaram no tempo que eu era pároco também aqui. E sei que algumas pessoas se aborreceram comigo e se afastaram. Se eu pudesse chamar todo mundo de volta e dizer, foi um mal-entendido, porque algumas pessoas deixaram de vir para essa igreja por minha culpa, minha mesmo, deste padre aqui. E eu sei, e aconteceram algumas coisas, algumas pessoas, eu espero que tenham voltado. Mas é muito importante que nós admitamos que nós mesmos somos causa de escândalo. Para os que não me conheceram daquele tempo, eu não cometi nenhum ato que chamam de escandaloso por aí. Foi somente umas reuniões que a gente fez, com um pouquinho mais de tensão, é só isso. Uma palavra, uma atitude, se esperava um pouco mais e não se foi atendido. Coisas que talvez nós nem saibamos. É isso, meus irmãos e irmãs, que nós precisamos entender quando estamos em uma comunidade como essa, em uma festa, para que nós possamos nos unir e sentir a força de Deus. E quando nosso Senhor disse que era preciso pedir perdão e receber perdão, se fosse necessário 7 vezes ao dia, os discípulos disseram assim, aumenta a nossa fé. Observemos que maravilha. Aumenta a nossa fé, para indicar que nós mesmos, por nossa força, Senhor, nós vamos continuar sendo escandalosos, e eu não tenho condições de perdoar 7 vezes uma pessoa no mesmo dia. 7 vezes, como é que eu vou perdoar 7 vezes uma pessoa no mesmo dia? Mas isso parece impossível, mas meus irmãos e irmãs, dentro das nossas famílias, isso não tem que acontecer. Quantas vezes marido e mulher têm que se perdoar, mesmo que não precise dizer me perdoe, mas pelos gestos, dia a dia, por uma palavra mais grosseira, um tom de voz, uma coisinha que se fez. Dentro da família nós não temos esse perdão contínuo. Alguém ainda estaria com sua família se não tivesse exercido este perdão contínuo. Quando nós pensamos na nossa convivência de família, nós entendemos melhor o que o Senhor está pedindo, porque nós precisamos nos perdoar praticamente todos os dias.
E às vezes nós não trazemos isso para a nossa família paroquial. Nós precisamos nos perdoar continuamente. Mas é possível pelas nossas forças? Seria uma presunção, uma astúcia. Isso não seria sábio dizer, eu consigo. Os discípulos foram humildes e disseram assim, Senhor, aumenta a nossa fé. E qual é a fé que o Senhor nos pede para que isto aconteça? A fé do tamanho de uma semente de mostarda. Do mesmo jeito que nós não deveremos entender escândalo como coisas imensas e extravagantes, não deveremos entender a fé simplesmente como uma coisa extraordinária. Miúda como a semente de mostarda, ela é capaz de transpor a amoreira até o mar. É interessante que uma outra versão deste mesmo acontecimento não fala de amoreira. Amoreira é um pé de amoras. Mas diz, esta montanha. Nós até temos o ditado a partir do Evangelho que diz assim, a fé move montanhas. É porque no Evangelho, é outra versão do mesmo acontecimento, no lugar de amoreira se colocou montanha. Os evangelistas fazem isso, ou seja, seguramente Jesus repetiu essa história várias vezes. Não foi que o evangelista corrompeu o evangelho escolhendo, não. É que os ensinamentos de Jesus, como Jesus passava de comunidade em comunidade, ele ensinava a mesma coisa para pessoas diferentes. Um dia ele usava o exemplo da amoreira, outro dia usava o exemplo da montanha, outro dia usava o exemplo de outras coisas. Mas qual é o objetivo? É, sobretudo, como mover este obstáculo. E a imagem da montanha, neste caso, é melhor. Às vezes, entre nós, o pequeno escândalo cotidiano foi fazendo de pedra em pedra. Pensemos, dentro da palavra escândalo tem esta expressão de uma pedra de tropeço. Dia após dia eu fui colocando uma pedra em cima da outra. E as pessoas idosas devem ter mais cuidado, porque quanto mais idade se tem, mais pedra colocou no caminho dos outros. Então a montanha pode estar grande demais. Veja, não é à toa que quando Nosso Senhor teve aquele exemplo da mulher pecadora, diz que quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Quem foi que saiu primeiro? Os mais velhos, que tinha mais pedra e mais pecado. Se lembrou logo que, acumulando o tempo, acumulou também pecado. Atenção, pelo amor de Deus, vocês entendem que nós temos, sobretudo, senhoras santas aqui, que não são pecadoras. Mas, para dizer, se a gente não tiver cuidado, fica pensando, só porque é velho já é santo. Não. Nós tivemos cuidado, nós vamos ao longo da vida, colocando tanta pedrinha, uma em cima da outra, que chega um momento que tem uma montanha entre nós e as outras pessoas. Entre nós, que não deixamos mais ninguém entrar na igreja. Ninguém entra mais nesse movimento, ninguém entra mais nesse coral, ninguém entra mais nessa pastoral, ela é minha, e eu vou colocando uma montanha que cria um obstáculo imenso entre nós e as outras pessoas. O que é capaz de mover, meus irmãos e irmãs, essa montanha? A fé. Ninguém pensa que se trata de olhar o morro morro ali santo da Massaranduba, e eu vou dizer, pela minha fé, eu vou jogar esse morro lá no mar. Isso é tentar a Deus. Nós ouvimos na primeira leitura, aqueles que pedem provas da fé não vão receber. Não é essa montanha que o Senhor está falando. Ele está falando do obstáculo que nós colocamos entre nós e as outras pessoas por causa dos nossos escândalos, grandes ou pequenos. Ou nós não pensamos, meus irmãos e irmãs, que não é escandaloso que um católico vá trabalhar e o outro católico chegue e seja ali mal atendido? Ou nós não pensamos que quando nós ofendemos com palavras, nos comportamos de um jeito na igreja, mas com os vizinhos nós nos comportamos com muita ruindade, para usar a palavra nossa. São essas pequenas pedrinhas que nós vamos colocando, e de tanto colocar uma em cima da outra, vira uma montanha. E chega a um ponto que, se não for pela fé, essa montanha
não vai ser derrubada. Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, esta reflexão começa assim com alegria, mas falando, infelizmente, de que os escândalos são inevitáveis. Mas nós deveremos terminar com confiança. Não, meus irmãos e irmãs, mesmo que seja uma montanha muito elevada, nós podemos derrubá-la pela fé, e outros poderão voltar. E quem sabe, temos a chance de aproveitar a festa, e aproveitar mesmo, e ir lá bater na casa de alguém que não está aqui. E sobretudo se no nosso coração vem o sentimento: esta pessoa não está aqui, não é somente porque é indiferente, é porque está ofendida ainda. Como seria bonito se a gente assumisse assim um compromisso de amanhã ir na casa de alguém que não está aqui. Pense, o risco, repito, de que uma igreja cheia como está aqui, faça com que nós pensemos que quem não veio não faz falta. Você está sentindo falta de alguém? Mesmo que você não seja culpado, por que não quebrar este obstáculo? Atenção, não é somente para trazer para a festa, é para dizer: a minha comunidade sentiu falta de você, porque você é da minha família, eu gostaria que você estivesse aqui. Ah, mas eu tenho um constrangimento. Como a pessoa vai dizer? Como a pessoa vai reagir? Meus irmãos e irmãs, lembremos-nos que a primeira leitura fala também do Espírito Santo, como o Espírito Santo habita em nós. Então, se nós fizermos com um espírito de oração, de fé, movidos pela sabedoria de Deus, nós podemos não aumentar pessoas na igreja, mas quebrar o obstáculo que impede que pessoas venham de novo para a nossa comunidade. Então, caríssimos irmãos e irmãs, a festa é um tempo para nos fortalecermos, para agregar, para unir, para perdoar. E assim, nós queremos viver esta nossa fé e esta nossa festa. Ficarei, repito, muito feliz se alguém naquele tempo em que eu conduzi esta comunidade tenha se afastado da igreja, que esteja de volta. E quem me dera poder falar de um a um: volte se ainda não voltou. Mas como eu não posso fazer, vocês podem voltar. Diz: olha, o padre já mudou, volte, que pode ser que a pessoa nem esteja sabendo. Então a pessoa vai lá e avisa: o padre já é outro. Ah, já, pronto, aí a pessoa volta. Então faça esse favor, avisem as pessoas que venham, que é bom, nós precisamos nos perdoar 7 vezes ao dia, se for necessário, para que nós possamos viver em família. E a fé realmente move montanhas, as montanhas que estão nos separando uns dos outros. Vamos quebrar essas pedras, quebrar essas montanhas, para não sermos pedra de tropeço para ninguém, mas pontes bem construídas que conduzem os outros até Deus, até nosso Senhor, que não é outra coisa senão apontar o caminho do céu para os nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.